aceitarem a Cristo. Outras vezes pensam que ficarão ofendidas se o serviço que desejam lhes for negado. Nada mais errado. Antes de servir, é preciso atender ao chamado de Cristo. Primeiro a conversão, depois o serviço. Ele nos chama, nos transforma e depois nos dá serviço. Sem conversão, nem trabalho, nem contribuição financeira são aceitáveis. Paremos aqui. Queridos irmãos, segundo Marcos 1, 14 a 20, o nosso tema é serviço cristão. Nós vimos que primeiramente Jesus chamou os discípulos. Quando Pedro foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas. As boas novas, ou seja, evangelho, significa boas notícias. E Jesus veio a esta terra para transmitir ao homem as boas notícias do reino de Deus. Amém. O reino de Deus é chegado na terra para que o homem fosse liberto da escravidão do diabo. Amém. Então, aqui nós acabamos de ouvir que primeiro está o convite de Jesus. Jesus chegando, disse: é tempo, chegou o tempo, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Quando Jesus nos chama, é para nós nos arrependermos dos nossos pecados. O que é isto, arrependimento? Arrependimento é repulsa do pecado, dizer não mais ao pecado, mas sim a Jesus Cristo. Amém. Arrependimento é dar costas ao pecado e dizer que eu agora pretendo seguir a Deus. Amém. Então, meus queridos irmãos, para servirmos ao Senhor, torna-se primeiro nós seguirmos a Jesus Cristo. Vamos continuar. Porém, todo cristão verdadeiro é chamado para o serviço. A conversão do pecador não visa unicamente a sua libertação da pena do pecado, mas também a habilitação para uma vida de serviço a Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós não temos apenas o perdão dos nossos pecados, mas nós estamos habilitados para servir ao Senhor. Diga comigo: servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Por isso é que o salmista David dizia: servi ao Senhor e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que Ele é Deus e foi Ele, não nós, que nos fez povos seus e ovelhas do seu pastoreio. Amém, aleluia. Então foi Ele quem nos escolheu. E nós temos este grande privilégio em aceitar este convite especial. Vamos dar sequência. Graças a Deus. Antes da conversão ao Senhor, o pecador é escravo do pecado. Mas uma vez libertado deste, ele é feito servo da justiça. E se antes os seus membros eram tão ativos a serviço do pecado, quanto mais ativos deveriam ser agora a serviço da justiça. Se nos convertermos dos ídolos, é para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele antes fazia serviço do inimigo, o diabo. Ele levava os cristãos presos, ele matava os cristãos, ele era o escravo do pecado. Mas quando ele aceitou a Jesus, ele teve um encontro lá ao caminho de Damasco, e ele era servo do diabo Satanás. E trocou, ao invés de ser servo do diabo, ele passou ao serviço do Mestre Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele nos ensina o seguinte: se antes nós gostávamos de beber tanto,
Antes gostávamos de tantas saias, antes gostávamos de tantos homens, antes gostávamos dos caminhos da feitiçaria. Éramos escravos do pecado. Diga comigo, escravo do pecado. Escravo do pecado. Mas agora, sendo justificados em Cristo Jesus, devemos ser escravo da justiça de Cristo. Amém. Escravo do serviço de Jesus Cristo. Você pode dizer: eu estou disponível para o serviço de Cristo. Eu estou disponível para o serviço de Cristo. Amém. Quando nós ouvimos aqui o líder Vitor neste projeto de uma carrinha para a igreja, este é um projeto de tirar chapéu. Eu tive a oportunidade de ir com as irmãs da Beneficência num dos bairros. Eu já não estou a me recordar onde foi. É um projeto tão especial. Pararam com as viaturas, nós descemos, começamos a distribuir os folhetos. Posteriormente era folhetos e via uma merenda, comida. Eu ficava: meu Deus, isso é eficiência laboral. Isto significa serviço cristão. Amém. É importante nós estarmos aqui dentro da congregação e é importante nós sairmos fazer o serviço cristão. Por isso é que Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai a minha palavra a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Amém. Então não fique relaxado, faça o serviço de Cristo Jesus, o único ungido de Deus. Amém. Meus queridos irmãos, notemos que os primeiros homens que o Senhor chamou, segundo a Bíblia Sagrada, não eram homens sábios segundo a carne, nem poderoso, nem os de nobre nascimento. E Paulo especificou isto em 1 de Coríntios, no seu capítulo 1, verso 26. Mas os humildes pecadores da Galileia. Este fato é animador para nós que possuímos grande cultura secular. Nem temos privilégio ou influência social. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo veio para atingir todas as franjas da sociedade. Ele veio para os intelectuais, veio para os ricos, veio para os pobres. Um sinal específico é que Cristo Jesus não nasceu num grande palácio, porque se ele nascesse num grande palácio, obviamente os pobres diriam que este evangelho não é para nós. Mas ele nasceu lá na manjedoura de Nova Belém, junto aos animais. Mas quando ele saiu daquele lugar, ele pregou para os pobres, pregou para o rico, pregou para o Zaqueu, pregou para a mulher samaritana, e pregou para todos os famintos. Amém. Meus queridos irmãos, vamos servir ao Senhor Jesus. Com isto, não estamos dando razão aos que se jactam na ignorância, pois os discípulos do Senhor não eram, de modo algum, homens analfabetos. Não devemos, como fazem alguns, dar tanta ênfase ao preparo intelectual, como se fosse tudo quanto um obreiro necessita no serviço do Senhor. Mas também não devemos chegar ao cúmulo de menosprezar o valor da instrução secular. Há muitos que dizem: eu não preciso da preparação espiritual, porque quando eu orar, Deus vai me capacitar. Não. É importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque Paulo, ele disse aos irmãos de Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então é preciso que o cristão, ao serviço do mestre, se preocupa tal como nós se preocupamos secularmente. Você vai para a escola, é importante. Quarta-feira comecei um curso e eu comecei a analisar como as pessoas, às vezes nós falamos as pessoas do mundo,
Mas quando é X tempo, é X tempo. Há um compromisso cerrado.